Nós estamos aqui hoje com o mestre José Carlos, Trino Triada Tumarã, e que vai nos contar a respeito de sua chegada no Vale, da sua vida, da história do Trino Triada Tumarã, que é a sua história e a história do amanhecer. E nesse registro que nós estamos fazendo, primeiramente a gente quer agradecer ao mestre José Carlos por essa boa vontade, e a gente começa com a primeira pergunta, que é clássica. O que foi que trouxe o senhor ao Vale? O que foi que fez o senhor vir ao Vale pela primeira vez? Salve Deus! Como todos que chegam ao Vale, chegam de uma forma sofrida, uma forma às vezes dolorosa, mas o importante é que chegam. Eu demorei um pouco, eu nasci e me criei no Rio de Janeiro, dentro de uma família católica, e sempre me interessei muito pelos fenômenos espiritualistas, pela literatura, algumas reuniões, mas sempre sentindo que faltava alguma coisa, que eu não identificava o que era, mas sabia que não era exatamente o que eu estava procurando. Então, dentro da minha vida foi um período de busca, um período de investigação, um período de leitura, de dúvidas, sempre buscando um conhecimento num nível que às vezes eu não identificava, mas também sabia que não tinha conseguido satisfazer essa minha dúvida. Até que depois, já casado, a minha ninfa Diná começou a sofrer uma série de perturbações por força de um obsessor, um grande cobrador, que queria induzi-la ao suicídio. E aí começamos um drama realmente terrível, porque era um obsessor que tomava completamente o poder dela e ficávamos assim sem eu saber o que fazia. Recorremos a alguns centros espíritas, recorremos a médiuns que tinham fama, chegamos aí à Bahia, lá na Menininha do Gantuá, e tudo isso sempre eram paliativos. Aliviava por um tempo e depois o problema retornava. Já aqui em Brasília, nós fomos a diversos lugares também, até que um amigo, nós estávamos trabalhando no Palácio Planalto, nos recomendou o Vale do Amanhecer e mandou que procurássemos aqui o mestre Barros, que era também do Palácio, que nos indicaria como proceder, o que fazer aqui. E assim chegamos. Fomos muito bem atendidos pelo Barros e sentimos que realmente alguma coisa diferente existia nesta casa de Pai Santa Branca. Eu me senti como se tivesse voltado para casa. Tudo me era muito familiar. As coisas, por mais extravagantes que parecessem para o primeiro visitante, como as indumentárias, essas cores, os coloridos do templo, dos trabalhos, enfim, tudo aquilo me pareceu muito familiar. E, atendido nos tronos, fomos logo informados do problema e o cobrador começou a ser trabalhado. A própria espiritualidade nos falou que ele seria contido, mas em que haveria ocasiões em que ele teria que exercer a sua cobrança, mas que nós já estaríamos mais preparados e ele também estaria mais emanado com os trabalhos. E a experiência maior que nós tivemos foi que, quando eu parei o carro pela primeira vez aqui em frente à Casa Grande, parei em frente de uma figura que me pareceu muito familiar e que depois eu reconheci como sendo Tia Neiva. Com a mão na cintura, numa pose que ela costumava muito fazer, ela estava bem diante do carro quando eu parei, nos sorriu com aquele olhar de mãe, mas um olhar também de mistério,
E desde este dia, toda vez que vínhamos ao vale, encontrávamos com tia Neiva. Ela nos sorria, até o momento que, lá dentro do cercadinho que ela atendia o povo, nos mandou chamar e perguntou se nós trabalhávamos em algum centro, em algum lugar, porque estávamos com a mediunidade pronta, estávamos com toda a nossa bagagem pronta para o trabalho mediúnico. Eu, então, disse que gostaria de trabalhar aqui no Vale, que tinha conseguido me familiarizar muito aqui com os trabalhos, com os jaguares, e que ficaria satisfeito se pudesse fazer esse trabalho. Ela, então, nos convidou para fazermos nosso desenvolvimento. Isso foi em dezembro de 78. Foi em outubro de 78. Em dezembro eu fiz minha iniciação e 3 dias depois fiz a minha elevação, que ela mesma fez questão de fazer. E daí para frente foi sempre ao lado dela, ao lado do mestre Tumushi, que eu fui penetrando na doutrina. E tudo isso culminou quando, em 80, o Pai Seta Branca, lá na Estrela Candente, me consagrou como trino regente triada Tumarã. Era o primeiro trino que estava sendo nomeado naquele instante e assumi essa condição como o trino que seria substituto de algum trino presidente, mas dentro da linha do Tumushi. De modo que aqui tem sido uma campanha grande dentro da doutrina para conseguirmos manter essa nossa rota, essas nossas leis, enfim, manter viva aquela doutrina que nós aprendemos com nossa mãe clarividente. As dificuldades são normais, as coisas que estão acontecendo, eu acho que todas são normais, e o que nos dá firmeza, nos dá confiança, foi exatamente todo esse tempo partilhado com a querida tia Neiva, quando nós tivemos a oportunidade de fazer essas primeiras leis, formar o primeiro livro de leis, enfim, a convivência não só com a tia, mas com o mestre Tumushi, com o mestre Sumanã e o mestre Araquém, e todos esses mestres que sempre nos estão ensinando alguma coisa, dentro da doutrina dinâmica, dessa doutrina que cresce todo dia, que tem todo dia alguma coisa nova para nós. E eu realmente me senti realizado, me senti em casa, me senti como se estivesse na casa realmente do meu pai. Salve Deus. Salve Deus, mestre Carlos. A gente sempre ouve o senhor, quando faz o canto, falar a respeito do sacerdócio Tumushi. E o Tumushi a gente sabe que é uma herança muito bonita, a herança do povo. Tumushi, se é que é um povo, e que o senhor agora poderia nos explicar. Nós queríamos então saber o que é esse sacerdócio Tumushi. Salve Deus. Tumushi é uma linha que foi a das mais antigas, porque quando o Pai Seta Branca veio aqui para a Terra, nessa missão de espiritualizar aquela vida que já existia na Terra, mas era uma vida animal ainda. Isso nos é contado pela clarividente naquele livro de 2000, né? A realidade de 2 planos, né? E os Tumushis representaram os cientistas que vieram de Capela. Era a linha dos cientistas, formando junto com Araquém, que é o raio da execução, o raio, vamos dizer, do comando, da parte, vamos dizer, física da doutrina. Os Tumushis têm a parte evangélica, o Araquém a parte executiva e o Sumanã é a parte da cura, a linha da cura. Por isso nós estamos vivendo uma certa confusão ainda na nossa doutrina, porque todos os poderes do executivo foram passados para o Sumanã. E o Sumanã realmente ele não tem
este poder do comando, ele não tem esta força, esta linha de força do Araquém. E esses problemas, então, são decorrentes dessa dificuldade que nós temos de misturar essas forças, de usar as linhas que não nos são próprias. Quando eu venho na linha do Tumuxi, eu venho na linha evangélica, que a nossa ciência era uma ciência voltada sempre para a verdade, para a realidade, para a simetria ou assimetria do nosso mundo. Enfim, era, vamos dizer, a parte de filosofia da doutrina. A parte que vem desde aqueles tempos imemoriais, que já estávamos aqui na Terra, mas os Tumuxis estavam às voltas com a ciência. Se você lembra no canto do seu Mário, ele diz que viu a água virar pedra, virar terra, né? E isso é a condensação exatamente de todo o trabalho que os Tumuxis vinham realizando nessas civilizações. Quando você vê as pirâmides do Egito, quando você vê o Yucatán, você vê que os Tumuxis tiveram uma grande participação na elaboração desses locais. Lá em Uxmal, no Yucatán, a grande pirâmide do Mago, os índios falavam que aquela pirâmide foi construída numa noite, enquanto que os cientistas, dentro da tecnologia moderna, acham que seriam necessários pelo menos 30 anos. Ela foi construída em algumas horas. Isso demonstra a ciência dos Tumuxis, que é baseada essencialmente na filosofia da doutrina. Nós não sabemos, que eu sou franco nisso, que nós não sabemos onde termina essa ciência. Essa ciência provocou diversos problemas, como a tia contou, que a nave passava, a Xalana passava distribuindo energia lá no Yucatán, até que os Tumuxis resolveram aprisionar a nave. E nesse dia que aprisionaram a nave, quem estava, essa nave era das trevas, era Nomura que estava na direção dessa nave, e provocou então toda o desencarne em massa de todos que estavam lá, culpa dos Tumuxis. Então nós temos realmente um fardo pesado. Nós temos uma responsabilidade grande na doutrina, que é a responsabilidade, hoje eu diria, essencialmente evangélica. É poder levar aos trabalhos, aos mestres, levar aos nossos pacientes o trabalho com base nas palavras de Jesus, nas palavras dos evangelistas, enfim, deixando aquela ciência atômica e superatômica que tínhamos, para então chegarmos a esta ciência do amor, esta ciência que nos foi ensinada pelo Mestre Jesus, que é o conhecimento de nós mesmos. Deixar um pouco as estrelas e procurar mergulhar dentro de nós. Acho que depois de tantos séculos, a linha Tumuxi começa a tomar realmente o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira natureza, que é despertar dentro de nós os nossos potenciais, levar até o nosso íntimo aquela certeza de que todo o universo, e assim como o universo, o próprio Deus, está dentro de nós. Esta é a linha Tumuxi, essa é a nossa filosofia, essa é a nossa missão. Sr. José Carlos, todos passaram, e quando estiveram junto à tia, tiveram um momento especial. E tenho certeza de que o senhor tem vivido um momento desse muito especial junto a ela. E gostaria que o senhor passasse para a gente qual foi esse momento. Salve Deus! O que realmente caracteriza a presença de tia Neiva é essa coleção de coisas importantes e que às vezes a gente até não julgava tão importantes, e com o passar do tempo víamos o quanto eram importantes para nós. Convivi com a tia intensamente nessa confecção das leis, vinha
Nesse tempo eu estava trabalhando apenas no horário da manhã, então cerca de 2 horas eu já estava aqui junto dela para ficar à tarde até à noite, e depois do corujão às vezes eu prolongava um pouco, ficávamos só nós dois conversando, geralmente até coisas que não eram da doutrina. Era um momento que eu achava de relaxamento dela. Contávamos piada, ela contava coisas do tempo dela, e eu guardo com muito carinho todos esses momentos. O momento especial foi um momento assim em que a gente conseguiu, numa dessas madrugadas, já era cerca de 3 horas da manhã mais ou menos, todos já tinham ido embora, e nós dois ficamos ali conversando um pouco, quando ela se resolveu a contar um pouco da minha transcendência, das ligações, não só da minha ninfa, como minhas, com ela, com outros mestres da corrente, enfim, toda esta rede que nos trouxe aqui, que nos conduz neste instante em nossos trabalhos, nessa nossa missão. Eu acho que foi muito importante para mim, porque naquele instante se desvendou um novo mundo, se desvendou todo aquele mistério que nós não temos na lembrança, e fomos muito longe e trouxemos algumas realidades que nós não conhecíamos. Foi um momento muito especial. Talvez ali, durante 1 hora, ela me falou sobre a minha vida e da minha companheira, nas diversas encarnações, todos os problemas que tivemos, e revelou que éramos almas gêmeas e por isso estávamos conseguindo tudo o que tínhamos vindo obter aqui no Vale do Amanhecer. Foi uma grande revelação, foi alguma coisa assim como uma luz muito forte penetrando na escuridão do nosso cérebro, porque apesar de às vezes suspeitarmos ou termos alguma indicação de certas coisas, faltava essa confirmação, faltava essa certeza das coisas que tínhamos feito e das coisas que devemos fazer. Acho que ali a minha vida foi marcada, foi mudada, e realmente eu me compenetrei de que eu havia encontrado o meu caminho. Graças a Deus havia chegado, graças a Deus havia encontrado tia Neiva, e graças a Deus pude ter o merecimento desta revelação, desta verdadeira... É um quadro, vamos dizer, de vidas passadas, e que a gente sabe o que precisa mudar, o que pode mudar. Enfim, é toda uma nova vida, uma nova visão de vida, uma reformulação de todo o nosso ser. Por isso eu considero aquela hora com tia Neiva a mais importante de todas as horas muito importantes que passei junto a ela. A imagem da tia na TV, a gente vai tentar montar, e nós gostaríamos que o senhor desse a opinião a respeito do que ela vai dizer. Nessa doutrina, sucessora, uma tia Neiva, uma outra. Sabe por quê? Porque todos os doutrinadores são, pode ser uma tia Neiva, né? Desde que ele tem amor no coração, muito amor mesmo. Eu comecei a minha clarividência com 34 anos, mas fui com muito amor, porque eu vi uma pessoa que eu falava uma coisa, não acontecia, se eu deixava de falar, acontecia. Então eu comecei a ver pela minha mediunidade, os fenômenos que eu recebia. E esses fenômenos cada dia são mais, sabe? As pessoas estão falando no nome da sua filha, Carmen Lúcia. A senhora confirma isso? Não, eu nem queria para ela. Isso aí. Salve Deus. Eu acho que realmente aí a tia condensa todo o trabalho que ela fez. Ela realmente fez o doutrinador. Foi uma inovação dentro das várias doutrinas que a gente pode ver.
Existem quantos ramos nascidos dos Himalaias, da força do Dalai Lama, e nós vemos que nenhuma se aproxima do que nós encontramos aqui no Vale do Amanhecer. Por que ela diz que o doutrinador é que vai substituí-la? Porque o doutrinador, com toda a sua bagagem, com toda a sua força, com o seu conhecimento e especialmente com sua conduta doutrinária, ele se torna um instrumento da espiritualidade. Quando ele está em sintonia, quando ele está dentro do trabalho, ou mesmo na rua, ou em seu lar, ou no local de trabalho físico, se ele está com sua conduta doutrinária, se ele está ligado na espiritualidade, se ele está em sintonia com esses planos espirituais, não digo que ele consiga alcançar a tia Neiva, porque tia Neiva está muito à frente de nós pelo amor, pela humildade, pela tolerância que ela tanto pregou, ensinou e viveu, e nós vamos tentando seguir essa trilha. Mas nós estaremos, sim, como instrumentos dessa espiritualidade, como ela foi. Se vocês veem, tudo que nós temos, toda a nossa doutrina, todas as indumentárias, todos os trabalhos, rituais, indumentárias, foram trazidos pela espiritualidade através de tia Neiva. De tia Neiva nós temos o exemplo, o amor, mas nada do que aqui temos foi da cabeça de tia Neiva, e sim através de tia Neiva. Eu acho que o doutrinador, mais do que o apará, porque o apará semi-inconsciente, às vezes não tem condições de analisar o que está passando por si. Mas o doutrinador, dentro da formação que lhe foi dada por tia Neiva, ele tem plena capacidade para resolver todos aqueles problemas espirituais que lhe chegarem. Não só individualmente, como nos trabalhos no templo, com outros irmãos. O doutrinador que tem a consciência, que tem a sua conduta doutrinária, a sua mente estará em sintonia com o plano espiritual, de forma que seus mentores, seu ministro, seu cavaleiro, lhe trarão sempre as respostas, as informações, enfim, lhe darão todo o caminho que ele terá que trilhar por esta força de ligação entre o céu e a terra. Creio que o doutrinador tem sim essa capacidade de substituir tia Neiva como instrumento da espiritualidade. E por isso mesmo, o apará, que é a voz direta, que recebe todo este poder também grandioso, junto com o doutrinador, formam esta dupla que realmente poderá mudar o destino de muitos aqui na Terra, poderá conduzir este povo para o 3º milênio e poderá fazer com que a Terra passe deste plano para um plano superior, graças a esse trabalho que nos foi confiado há tantos milênios e que somente agora estamos conseguindo realizar. Porque na realidade, quando nós falamos que partimos de Esparta, nós estamos falando não de uma partida para algum lugar, e sim para um retorno de onde viemos. Quando chegamos aqui de Capela, éramos verdadeiros deuses. Caímos, fomos caindo, até que em Esparta chegamos a verdadeiros animais. E estamos voltando, estamos dentro da nossa trilha, usando o Mestre Jesus e usando nossa querida tia Neiva, Agla Cotaí 108, que nos soube reconduzir ao caminho da luz, nos mostrar a força do amor e nos deixar esta herança, este legado que é a doutrina do amanhecer, cumprindo com estas leis, tendo conhecimento de toda esta bagagem. Certamente, não só o doutrinador, mas eu creio que o doutrinador, junto com a Apará, serão os grandes reformadores dos nossos mundos futuros. É o retorno às nossas origens,
e acho que estaremos felizes com esta realização de podermos ser os legítimos herdeiros de Tia Neiva. Salve Deus. E nós queremos agradecer aqui ao mestre Zé Carlos pela essa boa vontade, por essa... Na verdade é boa vontade mesmo, nesse trabalho que a gente está fazendo, na preservação de tudo quanto é nosso, de nossa história, da história dos adjuntos, que é a história do amanhecer. E a gente aproveita aqui agora para que ele fale para a gente as palavras finais dele a respeito do que ele achar mais conveniente. Vou até passar aqui direto. Salve Deus. Eu acho que nós não temos mais nada a acrescentar a tudo que foi nos deixado por Tia Neiva e nas mensagens de Pai Seta Branca. O que eu acho importante é que, mesmo depois de nossa passagem por aqui, quando esta nova geração que não conviveu com Tia Neiva esteja no Vale do Amanhecer, eles possam prosseguir toda esta jornada que nós fizemos, porque o que nós fizemos foi trilhar esse caminho deixado por Tia Neiva, que nos mostrou o caminho de Jesus, a nova estrada. E essa nova estrada pode ser trilhada por esses que estão chegando da mesma forma, pelo amor, pela humildade e pela tolerância, pelo conhecimento de si mesmo, das suas potencialidades, dos seus desejos, das suas ambições, das suas vaidades. Cada um vai percorrer essa estrada de uma forma. Nós tivemos uma grande ajuda. Eu acho que temos que deixar para estes que chegam esta perpetuação do que nós recebemos, estas palavras que estão escritas por Tia Neiva, essas mensagens que nos foram passadas, que tanto nos orientaram e deverão orientar esses que estão chegando. Salve Deus.